Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, e vai até o versículo número 3 do capítulo 2. E diz assim para nós: Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo em solidariedade com seu corpo, isto é, a Igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. O mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações esse mistério, a presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos, com toda sabedoria, para todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para isso, eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Quero, pois, que saibais que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis de Laodiceia e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que eles cheguem a entender profundo e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amados irmãos e irmãs, vamos mergulhar nesta leitura entendendo esse detalhe, né? De antemão já quero avisar para vocês, aqui no canal tem toda uma playlist sobre a carta aos Colossenses para você que quer aprofundar ela do início ao final, versículo por versículo. Dá uma pesquisada aí rápida que você vai conseguir ver. Mas vamos comentar esse texto aqui hoje. Então, primeiro Paulo começa dizendo que se alegra, né, pelo sofrimento. E ele usa uma expressão muito estranha: completar na própria carne o que falta das tribulações de Cristo. Primeiro, a alegria de Paulo em relação aos sofrimentos não é que ele diz que sofrer é bom. É porque, no final das contas, para nós que somos cristãos, o sofrimento ele ganha uma nova visão, né? Uma nova forma de enxergá-lo. O sofrimento, na verdade, torna-se uma oportunidade ideal para que eu demonstre, para que eu mostre ao próprio Deus a minha fidelidade a Ele, para que eu seja provado, porque quanto mais provado eu sou, mais forte eu vou ficando. Então, essa é a alegria que Paulo acaba tendo. Ele, inclusive, coloca a ideia de completar na carne o que falta das tribulações de Cristo. Não é que a gente tem que entender que parece que Jesus não sofreu o suficiente. Na verdade, Paulo está colocando o seguinte: aquilo que a igreja ainda está sofrendo, a igreja, corpo de Cristo, Paulo também vive na sua própria carne, sofrendo com perseguições, sofrendo no anúncio do evangelho e por aí vai. Por isso que ele inclusive coloca em solidariedade ao seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Paulo não se sente que só porque ele é líder, só porque ele não está na comunidade de Colossenses, mas está em outra viagem missionária, ele não se sente superior. Pelo contrário, ele consegue ter empatia, ele consegue se compadecer da dor daquele povo. Depois ele coloca, né, que serve à igreja exercendo o cargo que Deus o confiou, né, de transmitir a palavra de Deus. E ele fala que isso aqui é o grande mistério escondido. Deixa eu explicar para você. A grande questão que Paulo acaba colocando, né, é que, na verdade, a pessoa de Jesus Cristo é o grande mistério que durante muito tempo foi escondido. E aí Paulo acaba colocando o seguinte: aquilo que muita gente não sequer sabia, apenas escutávamos profecias, apenas víamos, né, relatos proféticos que falavam de um determinado Messias, agora se manifestou. Então Paulo acaba colocando: chegou o momento agora de poder anunciar. Eu acho interessante porque ele tem compreensão de qual é o cargo que ele tem. Paulo entende qual é o seu chamado e ele assume o seu chamado. E aí vamos ter uma conversa rápida sobre isso. Sobre as nossas dificuldades de discernir qual é a nossa vocação, qual é o nosso lugar, qual é a nossa missão. Todos nós temos esse tipo de dificuldade. De modo muito particular, eu vou falar para vocês que às vezes a gente encontra um outro tipo de dificuldade, não é apenas em discernir qual é a nossa vocação. Às vezes até eu sei. Eu sei que eu sou chamado, sei lá, a ser catequista. Eu sei que eu sou chamado a estar na PASCOM. Eu sei que eu sou chamado a evangelizar os presos. Tudo bem, você sabe qual é o seu chamado, beleza. A questão é manter-se nesse chamado. Porque o chamado implica em sofrimentos, como aparece no primeiro versículo. O chamado também implica em renúncias.
O chamado também implica em nãos que é preciso dar, muitas vezes, à minha própria vontade. Mas é interessante que ele fala, né, que ele serve a igreja exercendo tudo isso, e a gente pode até inclusive sentir o amor que Paulo tem pela missão. A gente precisa entender, irmãos e irmãs, que mesmo que a rotina do serviço seja difícil, que mesmo que os obstáculos sejam difíceis, mas eu sirvo a Cristo que me amou primeiro. Isso precisa me motivar ao serviço. Prosseguindo ainda na leitura, né, ele vai colocando um pouco sobre essa dinâmica do esforço que ele tem. Por exemplo, no versículo 29 ele coloca. E aí eu quero chamar a atenção para aquilo que são os versículos do capítulo 2. Olha o que ele diz. Quero, pois, que saibais que luta eu tenho sustentado. Né? Tudo isso para que vocês sejam consolados, se mantenham unidos na caridade, para que o povo consiga então entender profundo e plenamente o mistério de Cristo, de Deus Pai e de Jesus Cristo. Eu quero que vocês percebam que Paulo ele deixa muito claro o sofrimento que ele passa, até para que as pessoas aprendam a valorizar mesmo, só que ele sofre por 3 motivos. O primeiro motivo que ele elenca, né, é que justamente para que o povo seja consolado, ou seja, experimente o amor de Deus. Paulo percebe que vale a pena sofrer para que o outro seja amado, que vale a pena sofrer para que o outro experimente esse consolo que vem do alto. Em segundo lugar, ele também sofre para que eles possam permanecer unidos. Gente, como é delicado perceber que às vezes a desunião tem rondado as nossas comunidades, que a desunião tem rodado a nossa igreja. É muita polarização, é um apontando o dedo, é um sentindo-se superior ao outro. E depois, ele coloca aqui também, não é? A questão de entender o mistério de Cristo. E alguém pode chegar a pensar que entender é intelectual. Ou seja, então Paulo para fazer isso, sei lá, ele colocou professores para dar aula ao povo de doutrina. Não, deixa eu explicar para você essa história. Dentro do contexto bíblico, entender, né, esse contexto de entender plenamente é justamente no viés da experiência. Entender aqui é similar a conhecer. Conhecer na Bíblia é conhecer intimamente, experimentar, ter uma relação íntima. Ou seja, Paulo sofre para que esse povo também tenha uma experiência com Cristo. E eu volto para aquela conversa que eu estava tendo sobre vocação. A nossa vocação também muitas vezes é isso. É sofrer para que alguém experimente. Basta pensar um pouco. Para que as pessoas estejam sentadas no banco de igreja, ouvindo uma pregação, ouvindo uma homilia, ouvindo alguma coisa, tem alguém lá na frente que teve que gastar horas se preparando e está lá em pé, se cansando para poder falar para os outros. Sempre tem alguém que precisa doar para que o outro receba. E eu falo para você que está assistindo. Você tem se doado para que alguém receba e experimente o amor de Deus? Você tem se doado para que outras pessoas conheçam Cristo? Para que outras pessoas se encontrem com esse amor? Olhando para essa primeira leitura, ela nos motiva a isso nessa segunda-feira. É como diz uma canção, né? Que o meu cansaço a outros descanse. Ou seja, que a minha doação, ela gere descanso, consolo, encontro com Deus na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho desta segunda. Até já!